Oi pessoal, hoje eu vou passar uma dica para vocês sobre como angular um pincel para ser utilizado na técnica de nylon. Só para lembrar que a técnica de nylon em odontologia é quando você pega um pincel, molha ele em monômero, depois encosta num pouquinho de pó, é formada uma bolinha de resina ainda não polimerizada na ponta do pincel, que você vai levar para determinadas regiões dentárias, na boca do paciente ou em modelo. Quando eu faço isso nas regiões vestibulares, o acesso é muito fácil, eu poderia utilizar um pincel reto sem nenhum problema. Mas para regiões vestibulares, na distal, principalmente em dentes posteriores, ou na região lingual como um todo, mas especialmente nas regiões distolinguais, o acesso fica muito dificultado com o pincel reto. O paciente teria que abrir muito a boca e mesmo assim a angulação do pincel ficaria prejudicada. O ideal nessas situações é que a gente utilize um pincel angulado. Com essa angulação eu consigo chegar nessas regiões distais, tanto por vestibular quanto por lingual, de maneira bem mais fácil. O problema ocorre nas técnicas para fazer essa angulação. A técnica mais comum que a gente encontra seria pegando um alicate de orto, o pessoal costuma apertar e dobrar. Só que ao fazer isso, normalmente os pelos do pincel eles esgarçam e você acaba estragando o pincel. Uma outra coisa que acaba ocorrendo é que quando é ultrapassado o limite de deformação plástica desse alumínio, ele acaba se rompendo e separa do cabo do pincel. Então é uma técnica que eu não recomendo, você acaba estragando o pincel, e esse pincel 308-0 de pelo de Marta é um pincel relativamente caro, dá muita dó realmente você estragar um pincel dessa forma. Uma outra maneira seria você cortando propositalmente, separando a ponta do pincel do seu corpo. Depois que essas partes são separadas, é colocada a ponta numa determinada angulação e você fixa essas duas partes com resina autopolimerizável ou fotopolimerizável, obtendo um pincel angulado. Só que, utilizando essa técnica, é muito comum, depois de pouco tempo de uso, acabar separando essa ponta, porque a união não fica muito estável. A técnica que eu vou mostrar para vocês aqui é um misto dessas duas. A gente vai realizar um corte parcial e dobrar a parte restante que une a ponta ao cabo do pincel. Inicialmente, a gente vai marcar em torno de 15 milímetros daqui da extremidade do alumínio até aqui. Se a gente corta muito próximo aqui de onde estão os pelos do pincel, existe a possibilidade de depois esses pelos se soltarem. Então não é recomendável fazer o corte muito próximo aqui da extremidade. E aí faço um corte com disco de óxido de alumínio. Vou fazer um corte da marcação, mas eu corto somente até a metade, ou um pouquinho mais que a metade do diâmetro, ok? Eu não faço um corte completo. Aí então eu faço um dobramento com a mão mesmo, fechando aquela fenda que eu abri. Vejam que eu obtive já uma angulação 20 graus. Para mim não é suficiente. Então vamos continuar o corte, mantendo dobrado. Está dobrado e fechada a fenda. Eu vou com o disco aumentar a largura desse meu corte e fecho novamente com o dedo, até que essas partes se encostem. Faço a checagem aqui com o transferidor, 35 graus. Vou aumentar mais um pouco. Para mim o ideal é que fique entre 45 e 60 graus de angulação. Está fechado. A largura da fenda, mas não aprofundo mais do que o que eu já havia aprofundado. E aí eu vou fechar com o dedo. Ali. Dobrei. Vamos ver a angulação. Quase 50 graus. Então, se eu quiser deixar com 60 graus, vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho e vou fazer mais um alargamento pequeno aqui. Vou fechar com o dedo, vou conferir a angulação. 60 graus, está com a angulação desejada, só que eu não posso deixar dessa forma, porque senão ele vai abrir
e depois de tanto abrir e fechar, iria entrar em fadiga essa região e iria fraturar. Então o que eu faço? Eu abro com cuidado aqui, então vocês vejam que lá dentro do alumínio tem uma parte de madeira do cabo, do outro lado na extremidade também um pouquinho, mas tem umas frestas ali, uns vazios. Eu vou preencher isso com adesivo epóxico. Poderia fazer com Super Bonder? Sim. Mas o Super Bonder eu já verifiquei na prática que depois de desinfetar o pincel com álcool 70 algumas vezes, o Super Bonder ele acaba descolando aqui da região. Então eu prefiro utilizar adesivo epóxico. Cola especificamente leva 15 minutos para a cura completa, então até que haja essa cura eu deixo o pincel suspenso para não grudar, e aí depois desse período eu já posso utilizar o pincel normalmente. Beleza? É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Falou? Valeu, obrigado.